Graça e paz, queridos, um privilégio para mim e para Aninha estarmos aqui. E pastor Marcelo, o amor só não é mútuo porque é maior daqui para aí, viu? Também amo muito você, você é um querido aí, um especial, um primo que a gente aprendeu a amar ao longo desse tempo. Eu vou pedir, obrigado. Aqui assim os nossos pedidos são instantaneamente transformados em realizações, né? Eu ia pedir, a transparência já apareceu. Queridos, nós fomos movidos pelo Senhor para trazer uma reflexão para os irmãos hoje. 2 histórias, 2 legados. 2 histórias, 2 legados. Eu gostaria de que você rapidamente abrisse suas Bíblias. Nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus, 3 versículos, inclusive muito conhecidos. O primeiro deles se encontra lá no versículo 6 de Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Romanos 10:17, adiantando um pouquinho, agora ganhando o Novo Testamento, está escrito assim nesta conhecida carta de Paulo: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E finalmente 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Irmão, eu queria que você orasse mais uma vez, para que o Senhor falasse aos nossos corações. Pai, nós queremos pedir agora que Tu nos ensine, que o Senhor fale ao nosso coração. Traga, Pai, a sabedoria vinda de Ti para todos os casais, para que eles deixem um legado, Senhor, para as suas gerações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, há um tempo em nossa vida que a gente começa a pensar em como será o futuro de nossa posteridade, em como será o futuro da nossa descendência, o que deixaremos. Então, de certa forma, a gente começa a viver essa fase na nossa vida. E é exatamente com isso na mente que eu quero pensar rapidamente com você sobre 2 conceitos. Aprendemos recentemente com o pastor Estevão sobre isso: legado e herança. A herança, meus queridos, fala de coisa material, fala de bens que podem ser herdados e que alguns de nós, mais afortunados, deixaremos para gerações posteriores. Porém, legado é algo que todos nós, abastados ou não, deixaremos depois que passarmos. E ainda que você não tenha consciência, e ainda que você não deseje, ainda que você não planeje, ainda que você não saiba, todos nós deixaremos um legado para gerações seguintes. O que será que nós temos preparado? O que nossos filhos terão recebido ou têm recebido? O que nossos netos receberão? Não é à toa, irmãos, hoje eu estou influenciado pelo casamento da segunda. Veja, eu estou falando em neto. É a expectativa. O que será que meu neto, nosso neto, nossa neta receberá de nós? E eu queria que rapidamente, antes que a gente adiantasse, você olhasse de novo comigo esses 3 versículos. Às vezes palavra muito conhecida e repetida esconde verdades que nós não nos atentamos porque elas são conhecidas. Olha, irmãos, nesse primeiro versículo está dizendo que se ensinarmos uma criança, nunca, jamais, em tempo algum, ela se desviará daquele caminho. É a palavra de Deus. Então há um nobre legado acima de qualquer outro valor, acima de qualquer outro elemento que nós podemos transmitir para a nossa descendência: o conhecimento do Senhor. E esse é indelével, inapagável. Não tem como alguém roubar. Uma herança pode ser roubada, esse não. E depois vem
olha que interessante, de sorte que é a fé. A fé. Eu não tenho tempo aqui, mas eu gosto muito de falar de fé, meu querido, e não quero me desviar, mas pense na fé como ligação com Deus, não é pensamento positivo. Sabe como que se gera fé? Ouvindo a palavra de Deus. Será que nós temos falado a palavra de Deus em nossas casas? Porque o falar da palavra de Deus gera fé, está escrito. E olha o que Paulo agora testemunhando a Timóteo sobre a sua própria vida, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Quem ensinou? Um spoilerzinho, daqui a pouco você vai ver quem ensinou. Alguém ensinou esse rapaz, alguém ensinou esse menino desde tenra idade. Quer ver o efeito? Para fazer-te sábio para a salvação. Que legado, irmãos, que legado forte. Então nós queremos nos valer de duas histórias da Bíblia, cujo legado caminhou em direções tão diametrais, para refletirmos alguns princípios que o Senhor nos moveu a falar com vocês no dia de hoje. O primeiro legado que nós vamos falar um pouquinho é sobre Timóteo. Quando a gente olha a história de Timóteo, ele era um menino, filho de uma judia, mas seu pai era um grego, ele não conhecia a palavra de Deus. Um menino talvez improvável, porque dentro da sua família havia alguém que não tinha o conhecimento e a sabedoria do Senhor, mas naquela família havia uma mãe e uma avó, que desde pequeno inculcaram na mente de Timóteo a palavra de Deus. Queridos, quando a gente olha a vida de Timóteo, a gente vê, até lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Queridos, quando eu penso em legado, eu penso num rio fluindo. É um legado, está passando de geração em geração. E eu tive um dia uma inspiração do Senhor sobre legado, e nós estávamos conversando com as nossas filhas sobre isso, que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, e agora nós estamos passando para as nossas filhas. Mas o legado pode ser interrompido. Se um tronco grande cair no meio do afluente, o que vai acontecer? Para trás terá água, mas para frente haverá sequidão, porque o tronco interrompeu aquele legado. Na família de Timóteo, o pai grego, pagão, ele poderia ter sido esse tronco que impediu realmente o legado do seu filho. Mas ele tinha uma avó e uma mãe com fé, que mesmo o pai não tendo esse conhecimento, elas sentavam diariamente com Timóteo e passavam o fluir da graça, passava a salvação, passava o Torá, e ele ia lendo com a sua avó. E esse menino, que veio de uma família talvez improvável, porque eu tenho falado muito sobre isso, a figura do pai na vida de um filho, tanto da menina como do menino. Pai, você é extremamente importante para o seu filho. Mas aquela avó e aquela mãe, todo dia sentavam com aquele menino e passavam o legado. Sabe, queridos, legado é diferente de herança. O legado, a herança, a gente passa para os nossos filhos para eles terem algo. Mas o legado, a gente passa para eles receberem algo. A diferença de ter e a diferença de ser. E aquela avó e aquela mãe passaram para eles esses ensinamentos. Desde os 5 anos.
Depois esse menino foi crescendo e nós vemos uma outra figura que abençoou essa vida. Ele foi crescendo no temor do Senhor e vem o apóstolo Paulo, que também vai trabalhar com esse menino que era um jovem. Provavelmente Timóteo se converteu na primeira viagem missionária. Ele se tornou um grande homem de Deus, e ele se tornou um pastor, e o pastor de uma grande igreja, que é a igreja de Éfeso. Veja, queridos, aquela criança foi ensinada nos princípios do Senhor, se tornou um jovem, e ele levou o legado, ele foi exemplo, ele foi um pastor tão jovem, mas de uma grande igreja. Por quê? Porque sua mãe e sua avó passaram um legado. Queridos, é muito importante nós passarmos o legado para os nossos filhos. Não deixar herança, mas deixar a fé, o amor ao Senhor, porque esse é o princípio da palavra de Deus, que é a coisa mais importante no legado. Por outro lado, anos antes dessa história, houve outra história. Um menino, um personagem bíblico que nós estamos acostumados a pensar dele muito bem, a olhar seus grandes feitos, e de fato era uma pessoa extraordinária. A própria Bíblia vai dizer de Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero te trazer alguns incômodos fatos a respeito da vida desse menino, que um dia enfrentou o gigante, deu uma pedrada na cabeça dele, mas a gente esquece da segunda parte. Sacou da própria espada do gigante e com ela cortou a cabeça daquele gigante. Muito corajoso. Então, esse era o filho de Jessé, e a Bíblia não menciona quem era sua mãe. A tradição rabínica dá um nome para ela, não sabemos se isso é verdade. Seja como for, uma família abastada, era uma família que vivia dos recursos naturais, da agricultura, da pecuária. E agora, essa família com numerosos filhos, tinha lá um rapinha do tacho, um menino que havia nascido ruivo. E para o judeu, o homem ruivo era uma vergonha para o seu pai, porque não era uma figura viril, não era uma figura macho. Ela saiu ruivo, pequena estatura. E ainda havia mais no seio daquela família que eu quero mostrar para você. Engraçado que o próprio Davi dá testemunho da sua mãe, me chamou a atenção, eu nunca havia percebido isso, irmãos. Ele não fala do pai. Por duas vezes, em dois salmos, ele se apresenta e apresenta a sua mãe como serva do Senhor, mas não fala do pai. Esse é o primeiro aparecer para nós no seio da casa de Davi. Muito bom. Então, uma família grande e desorganizada. Provavelmente, queridos, a mãe de Davi era a segunda esposa de Jessé, ou pelo menos ela já veio para o casamento tendo dois filhos, que eram duas filhas, que eram meio irmãs de Davi. Não se sabe se enviuvou, provavelmente sim. A Bíblia não registra que história é essa, mas essas referências permitem a gente pensar e concluir que Naás era o pai de duas meia-irmãs de Davi. Essa família heterogênea, então provavelmente havia outra esposa. Veja esse contexto familiar que vai se desenrolando e que vai aparecendo na vida desse menino. Esse menino, ele cresce com baixa estima, ele é mantido longe da casa. Quando Jessé vai até a casa quando Samuel vai até a casa de Jessé para consagrar rei, atentando pela ordem do Senhor. Primeiro que ele já chega lá, já vê o grandão mais velho, já se entusiasma e acha que é ele que o Senhor havia escolhido. Samuel tinha um molde na cabeça. Saul era um cara bonito, grande, destacava-se entre as pessoas pela sua altura.
Então Samuel vai com esse desenho na cabeça, e quando vê o grandão, irmão de Davi, fala: deve ser esse. Diz a tradição rabínica que ele chega a virar o chifre para verter o óleo para ungir, e não cai nenhuma gota. A Bíblia não fala isso, mas não acho difícil acreditar nisso não. Seja como for, o Senhor traz no coração dele assim: ei, não é esse não, você vê com o homem, eu vejo diferente. E aí então, tendo passado todos na frente do profeta, Samuel disse para Jessé: acabaram os filhos? Tem um lá que fica no campo, tem um lá que fica esquecido. Não se sabe, irmão, se por ser ruivo e portanto desprezado, não se sabe se por conta de alguma desavença na família. O problema é que esse menino, ele cresce com uma autoestima muito baixa, e aí ele quer mostrar o seu valor para o seu pai, matando leão na mão, rasgando urso, protegendo as ovelhas de seu pai noite afora. E é interessante demais, quando ele vai até ao cenário da guerra, onde estava Golias já por 40 dias desafiando o exército de Saul, Eliabe diz uma coisa para ele assim: eu conheço a tua presunção. Irmãos, eu não sei o quanto você já se despertou para essa expressão. Que coisa mais fora de contexto, se a gente não sabe desse pano de fundo que está acontecendo na casa dele. Presunção por quê? Será que é porque ele se sentiu preterido, não foi ele ungido? Será porque o Davi cresce sem limites, talvez o filhinho da mamãe, então ele é todo cheio de si, e o irmão está mostrando isso para ele? Interessante que o legado que ele recebeu e vai piorar para passar, não é nada bom, irmãos. Essa estrutura familiar não é nada bom. Então, uma família dividida, desorganizada, sem afeto. E eu quero rapidamente trazer só uma luz acerca dessa palavra: desorganizada. Irmãos, como eu tenho aprendido que a ordem, que a limpeza, que a organização é sinal da presença de Deus, e o contrário também é verdade. Muito bom. As esposas então, meus irmãos, que banzé que era a história das esposas de Davi. A primeira prometida, porque ele afinal havia vencido Golias, e era uma promessa. O rei tinha dito: quem vencer o Golias vai casar com a minha filha, vai virar meu genro. Saul, que já tem de cara uma inveja desse menino que venceu um gigante, dá uma negaciada, dá aquela filha para outro, mas depois Davi vai requerer essa de volta. Vai vendo a confusão. E aí então ele se apaixona pela filha mais nova, e essa filha mais nova tem 2 eventos que eu quero te trazer. Ela ajuda Davi, perseguido pelo próprio pai, ela ajuda ele a fugir pela janela. Em reprimenda, sabe o que o pai faz? Casa ela com outro. Estão percebendo o cenário? Essa é a vida de Davi, embora a Bíblia o considere como um homem segundo o coração de Deus. Que estrutura familiar terrível, irmãos. E a partir daí ele vai cada estação da vida dele gera esposa. Ele passa peregrinando pelo deserto, casa por lá também, várias vezes. Agora vira rei, faz alianças com mais mulheres. Essa é a salada da vida de Davi. E é nesse pano de fundo que eu quero trazer, que queremos trazer alguns princípios. Certo dia, Davi, que deveria estar à frente do seu exército de batalha, está em casa, na lassidão da preguiça e da procrastinação. Davi era um procrastinador. Não tenho tempo de te contar por quê, mas acredite. E aí ele vai para a janela do palácio e vai contemplar a vizinha tomando banho. Uau! E a vizinha é muito bonita. Então ele manda chamar. Ele não tem limites, irmãos. Ele manda chamar a vizinha e faz dela sua esposa. A vizinha veio, afinal o rei está chamando, está doido? Aí vocês sabem da história, ele urge um plano, manda chamar o marido dela na guerra e fala assim: vai aproveitar sua esposa, rapaz, aproveita o dia de folga. Não deu certo. E então ele urge um plano ainda pior. Os irmãos sabem da história, em que ele sacrifica alguns soldados para que Urias morra, para que ele então possa legalizar a condição dele e casar-se com essa pessoa. Então isso vai gerar, irmãos, uma série de legados terríveis. O primeiro legado que eu quero chamar nossa atenção hoje é a ausência.
Davi se ocupava das coisas do Senhor, e isso é lindo. Davi se envolvia com as coisas do Senhor. Davi lutava as guerras de Israel. Davi estava à frente do seu povo, julgava o seu povo, mas ele tinha ele gerou um legado terrível. Sabe qual? O legado da ausência. Ele tinha muitos filhos, entre 20 e 21, mas não tinha tempo para eles. Que sério que é isso, irmãos. Nos seus afazeres, no seu ativismo, não tinha tempo para os filhos. Já Timóteo, no legado dele, né? Apesar do pai descrente, ele tinha a presença ali marcante da sua avó e da sua mãe. A mãe e a avó, elas compensavam a ausência do pai. Então, queridos, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a presença. Nossos filhos precisam da presença. Hoje nós estamos vivendo em dias difíceis. A mãe trabalha, o pai trabalha, é uma correria, é uma loucura, mas a presença pode ser marcada não pela quantidade de tempo, mas pela qualidade de tempo. É muito importante nós ouvirmos os nossos filhos, porque ouvindo os nossos filhos nós vamos saber o que está no coração dele. Enquanto Davi foi ausente como pai, Lloyd e Eunice foram presentes ali, dedicando tempo para a palavra de Deus. Então, o primeiro problema de um legado que traz consequências ruins é a ausência. Sejamos presentes na vida dos nossos filhos, e não é pela quantidade de tempo, mas é pela qualidade. Nossos filhos precisam de pais presentes. Mas há um segundo problema, que ainda vai piorar mais essa condição, além da ausência de companhia, de fala, havia uma ausência de correção. Davi passava a mão na cabeça. Eu desconfio, irmãos, e que eu falo meio que por minha conta e risco, que a mãe dele fazia isso com ele, e talvez ali gerasse muito conflito com Jessé. E aí Davi tem um queridinho, o queridinho é Absalão. Para Absalão ninguém pode olhar, de Absalão ninguém fale mal. Absalão faz o que ele quer, e de Adonias a palavra de Deus diz que jamais o seu pai o havia contrariado, jamais. Que terrível, irmãos. A criança precisa de correção e de limites. Já na vida lá, na família de Timóteo, Eunice e Lloyd ensinaram a verdade para ele, ensinaram o que é certo e o que é errado. Pais, nós estamos vivendo numa geração onde crianças, adolescentes não podem ser frustrados. Eu estou lidando com famílias todos os dias, e cada vez mais eu vejo pais que não corrigem seus filhos. A correção é amor, a correção é segurança. Nós precisamos corrigir. Muitas vezes nós ouvimos teorias: não diga não, porque seu filho não pode ser frustrado. Olha, cuidado que depois ele vai precisar de psicólogo, psiquiatra. Isso é uma mentira. Hoje nós vemos jovens que não tiveram limites. Eles estão procurando limite. Aonde eles procuram? Em drogas. Estão se cortando porque a vida diz não o tempo todo. Então, primeira frustração do jovem, ele não sabe lidar, porque ele não foi ensinado desde criança que existe limite, que existe o não, que existem as coisas erradas. Isso pode, isso não pode. Então, quando eles chegam na adolescência, eles perdem o sentido e eles procuram alguém que vai dar limite. Eu estava vendo uma reportagem e ouvindo, né, um comentarista falando que hoje até o PCC está com problema com essa nova geração. Eles não têm mais como lidar, porque essa geração ela é inconsequente, não tem respeito à autoridade, eles não sabem o que é autoridade. Eles não sabem obedecer, e isso está até no crime organizado. Eles estão com problema, porque esses jovens estão
com ausência de limite. Então, nós como pais, precisamos sim corrigir, precisamos dizer o que é certo, o que é errado. Seu filho, ele sabe ouvir um não? Seu filho sabe lidar e sabe te obedecer quando você diz, aqui não, você não pode. Isso é importante. E nós vemos que Timóteo foi criado dessa forma. A avó e a mãe estavam lá corrigindo e ensinando sobre fé. Então, nós pais precisamos dar limite para os nossos filhos. O terceiro problema, irmãos, é imparcialidade e identidade. Tem muito a ver com essa condição de não dar limites, tem muito a ver com como tratar diferentemente os filhos, tem a ver com o ser queridinho, tem a ver como gerar um desequilíbrio na casa por conta dessa parcialidade, por conta desse desequilíbrio. E aí nós vamos ver isso de uma forma muito forte na vida de Davi. Veio de uma casa dividida. Nós não sabemos a história com certeza, mas há indícios de que aquela estrutura familiar era muito ruim. Uma família rica, que mantinha o seu filho adolescente retirado, como faziam as famílias pobres, aquelas por necessidade. Aqui, por algum desajuste, que vai amplificar, porque não foi tratado, que vai piorar, porque não foi tratado. Então agora, Absalão é o queridinho, Absalão é o favorito, e aí todo o restante dos filhos tem ciúme, gera competição, gera revolta, gera formas de chamar a atenção daquele pai. Queridos, é uma coisa muito importante nós pensarmos, estamos tratando os nossos filhos todos da mesma forma? Nós vemos os nossos filhos são diferentes. Nós temos filhos que são mais amáveis, são aqueles que eu brinco, né? Eu tenho uma filha, né? Uma das nossas filhas, ela parece um gato, ela vai chegando assim, vai encostando e vai, ela precisa ser tocada, ela precisa ser abraçada, ela sente amada dessa forma. Mas tem aquele filho que parece uma ostra, ele se tranca e você não sabe o que está no coração dele. Às vezes os pais falam assim, essa que toca, que é boa, eu tenho mais intimidade, e começa a tratar os filhos diferentes. Nós precisamos tratar os nossos filhos da mesma forma. Você usa de mais rigor com um, porque sempre tem um que testa mais, né? Nós temos uma filha, que é aquela que a gente falava assim, não põe o dedo na tomada, e ela está olhando e ponto. Não põe o dedo na tomada, até que leva o choque, aí não põe. Mas são temperamentos diferentes. Essa minha filha, ela não tem medo de nada, ela corre, ela vai à luta, ela consegue, ela conquista, é destemida. A gente vê filhos que têm, e eu creio que aqui vai também o propósito de Deus, porque Deus forma, nossos filhos são diferentes. Gente, nenhum de nós temos a mesma digital, cada um de nós tem um DNA, mas Deus cria as nossas vidas, os nossos filhos com um propósito. Olha Moisés foi aquele bravo que foi fazer as coisas, né? E existem temperamentos que são assim, mas nós não podemos tratar os nossos filhos diferentes. Nós não podemos ter a preferência, o queridinho do papai, o queridinho da mamãe. Não pode haver isso. Nossos filhos têm que ser igual. A gente vê lá na casa de Esaú e Jacó o problema que deu por causa de preferência, né? Nossos filhos são diferentes, mas o amor e os limites devem ser iguais para todos eles. Queridos, pior do que a imparcialidade, pior do que a ausência, pior do que não dar limites, acontecia na casa de Davi. Davi não levou em conta que os nossos filhos amplificam o nosso exemplo. Os nossos filhos amplificam o nosso exemplo. E muito mais eloquente são as nossas ações do que a nossa fala. Eles seguirão muito mais aquilo que nos vem fazendo do que aquilo que nos ouve
falando. Então nós precisamos levar isso. Olha só, Davi tem um pecado terrível com Betseba, em segredo, até que o profeta Natan vem e desmascara, né? Estava ali tudo em off, só os empregados sabiam, e olha só a cúpula sabia. Agora, na perseguição que ele teve, um próprio filho vai e toma publicamente as suas mulheres e as expõe, e tem relações com elas. Então aquilo que Davi fez com uma mulher escondido, ele fez com todas as concubinas de Davi de forma pública. O nosso exemplo é forte. O nosso exemplo transmite muito mais legado do que a nossa fala. Realmente, os nossos filhos, eles estão de olho e estão fazendo o que nós fazemos. Então, vale muito mais a nossa atitude do que a nossa palavra. E aqui a gente vai ver a amplificação do exemplo, isso que o Giovano falou. O que Davi fez no secreto, os filhos deles fizeram à vista de todos. Agora vamos ver na família de Timóteo. Paulo diz lá, né, recordando a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Era uma fé não fingida. O que elas viviam ali com Timóteo no anonimato, falando sobre a fé, sobre o amor de Cristo, deixando esse legado, Timóteo fez na presença de todos, se tornou um pastor com fé. Então aquilo que está dentro da nossa casa, o que nós temos ensinado, nossos filhos farão para a sociedade, farão para o mundo. Então vamos cuidar do nosso exemplo. Se os nossos filhos nos seguissem, teremos vergonha disso? Se os nossos filhos fossem exatamente o que nós somos, isso nos deixaria envergonhados? Será que nós usamos, queridos, de máscara quando nos relacionamos com o nosso filho? Será que num ambiente como na igreja, os nossos filhos nos reconhecem tanto quanto em casa? Alguém já disse que um dos lugares mais desafiadores para ser esse crente é na nossa casa. E isso é verdade. Queridos, a força do exemplo na geração de legado é impressionante. A gente precisa saber que tem uma filhinha atrás de nós, nos copiando os passos. Então, eu quero rapidamente mostrar essa amplificação para você. Olha só, Davi comete um adultério em secreto, Amon vai lá e estupra a irmã. Davi manda matar Urias, Absalão manda matar Amon. Davi toma a mulher de outro em secreto, Absalão tomou todas as mulheres de seu pai em público. Davi conspirou nos bastidores para manter o poder e encobrir o seu pecado, e Adonias e Absalão conspiraram publicamente para roubar o trono do próprio pai que estava às portas da morte. A amplificação do exemplo, isso é muito sério, queridos. Adultério, luxúria, homicídio, conspiração e usurpação amplificados a partir do exemplo do próprio pai. E no legado de Timóteo, o que ele deixa? Fé não fingida, pureza e domínio próprio, bom testemunho para os irmãos, amor e serviço. Queridos, precisamos pensar, no legado não é deixar para, mas é deixar em nossos filhos. Muitas vezes a gente está preocupado em deixar coisas para os nossos filhos, e aí vem, né? Davi deixou o quê? O trono. Eunice e Lóide deixaram o quê? A fé. Davi tinha um palácio, exércitos, muita riqueza. Lóide, apesar de ser simples, deixou um grande legado de fé, e Timóteo fez a diferença. Então lembrem-se disso, legado não é deixar para, eu construo, penso em bens, penso para deixar, mas legado é o que eu vou deixar em meus filhos: amor, fé, amor a Deus, propósito. Nós precisamos ensinar para essa geração que quanto mais perto do propósito, mais felizes eles serão. Isso, irmãos,
é tão sério. Quanto mais aprumado, alinhado o legado tiver com o propósito de Deus, mais felizes são nossos filhos. Então, que nós vemos de uma forma bastante rápida 2 cenários tão diversos, 2 famílias tão diferentes. A primeira constituída de forma mista, pai pagão, mas com uma mãe e uma avó fiéis ao Senhor. Uma mãe e uma avó que decidiram que seguiriam os caminhos do Senhor e nele colocariam o seu neto e filho, apesar do pai não crente. Tinha tudo para Timóteo ser um pagão. Por outro lado, Davi, que vida extraordinária, queridos, que intimidade com Deus, quantos salmos, quantos louvores. De repente vinha lá Davi, tangia sua harpa e expulsava com o louvor o espírito que atormentava Saul. Que rei! Um rei que desejou uma casa para o Senhor, um rei que almejou um templo, só não o construiu porque o Senhor disse: tem sangue nas suas mãos, será o seu filho que vai construir. Que vida preciosa! E muitas vezes a gente achando que por ser operoso na casa de Deus, por ser espiritual, por ser do Senhor, automaticamente o legado é bom. Não é. Nós precisamos pensar: que legado? Que tipo de legado? Já que o legado é universal, como dissemos, você pode planejar ou não, saber ou não, querer ou não, pouco importa. É compulsório. Você vai deixar. Então é momento da gente pensar: quão ausente eu tenho sido, ou quão presente eu tenho sido. E muitas vezes a presença, queridos, vale mais do que a ausência, porque a presença dá muito mais atenção à tela do celular do que ao cônjuge, dá muito mais atenção à tela do celular do que aos filhos. A gente não tem tempo para eles, mas tem tempo para as redes sociais. Como é que está a nossa presença no lar? Que tipo de legado a nossa presença ou ausência estão gerando? Temos realmente dado limites? Temos realmente orientado o norte baseado na palavra de Deus? E temos claramente dito para os nossos filhos: isso é certo e isso é errado, segundo a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a minha vontade, não é o meu modelo. Será que os nossos filhos conhecem a vontade de Deus expressa na palavra porque nós transmitimos? Isso forma legado. É diário, queridos. É dia a dia. Será que nós temos feito acepção de pessoas, preterido o cônjuge a um filho, posto o filho no lugar de cônjuge? Certa vez eu me lembro, eu estava numa rodinha e irmãos, eu só não fui apedrejado porque eu não tinha pedra, né? Eu disse: olha, são amores diferentes, mas se a gente pudesse pôr numa escala, o amor do cônjuge está acima do amor do filho. Puxa vida, como foi mal entendido. Mas isso é um problema quando a gente acha que um filho é mais importante e deve ser posto no lugar do cônjuge. Não se pode fazer acepção de pessoas. O exemplo, queridos, o exemplo. Alguém já disse que o exemplo arrasta, e é verdade. A força do exemplo. Se meu filho for como eu, quem será meu filho? Jessé, de detalhes, mas tinha lá seus problemas, gera Davi com problemas. Davi amplifica e agora gera ainda pior condição para seus filhos, e esses amplificam muito mais. Prestem atenção nisso, queridos. Não é à toa, é uma sequência, e hoje o Senhor quer ressignificar essa nossa história, o Senhor quer mudar esse nosso contexto, o Senhor quer alterar. Ainda dá tempo. O legado que estamos formando, que estamos transmitindo para os nossos filhos, ainda dá tempo de mudar. Eu lembro que um dos legados mais importantes que a minha mãe deixou para mim foi a oração.
Quantas vezes eu levantei e vi meus pais de joelhos e não estava fácil. Eu tive uma experiência na minha adolescência que eu me rebelei por causa de um namorado. E eu lembro que o dia que meus pais falaram que não queriam, eu falei, mas sabe como é adolescente? Eu amava aquele rapaz. E eu lembro que um dia eu levantei de madrugada e eu vi os meus pais ajoelhados, orando. Aquilo mexeu comigo. E a oração dos meus pais modificou toda uma história. Porque Deus é especialista em mudar circunstâncias. Hoje, queridos, eu levo esse legado na minha casa. Como uma mulher de oração, eu tenho orado pelas minhas filhas. Muitas vezes minhas filhas, que como o Giovano falou, a gente não pode colocar o cônjuge, os filhos no lugar do cônjuge, porque nossos filhos vão embora. A nossa segunda já saiu de casa. Falta uma. Mas eu quero dizer para vocês que minhas filhas têm ligado na minha casa. Mãe, eu sei que você é uma mulher de oração. Ora por mim. Queridos, não tem legado maior do que a gente pode deixar para os nossos filhos do que a salvação. Nossos filhos precisam ser salvos. E a gente não tem que deixar esse papel para a igreja ou para a escola. Esse papel tem que ser nosso como pais. Errar, nós erramos, nós somos imperfeitos, mas existe um Deus que conhece o nosso coração e Ele sabe a intenção. Então, como o Giovano falou, nunca é tarde. Deus precisa de famílias fortes. Deus precisa de pais ajoelhados diante do Senhor, buscando a presença dEle para mudar a nossa geração. E a palavra de Deus diz que a bênção acompanha, vai acompanhando até 1000 gerações. Então, nossa oração nessa noite foi: Senhor, abre os olhos espirituais de todas as famílias, a começar da nossa, para deixarmos um legado onde nenhum ladrão rouba, onde traça não corrói, mas um legado para a eternidade, porque nossos filhos estão como nós, de passagem nessa terra. A nossa morada é celeste, é muito rápido. E o que nós temos feito com o propósito? 2 famílias, Davi e Timóteo, 2 legados. Vamos pensar nisso. Hoje é o dia de nós refletirmos e falarmos: Senhor, eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado para o meu filho, um legado de fé, de amor, de salvação, de propósito. É para isso que nós estamos neste mundo, para levar um legado muito importante. Primeiro, que é a salvação dos nossos filhos. Princípios, valores, queridos, são legado, mas não há legado mais importante do que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Gastemos em nossas casas, queridos, gastemos tempo com a palavra de Deus, para que nós possamos passar um legado genuíno. E eu quero dizer para vocês que eu agradeço as orações da Dona Carmen até hoje. Senão não estaria aqui, né, irmãos? Já pensaram nisso? Bendito legado. Agradeço aí a sogrinha até hoje. Mas, queridos, brincadeiras à parte, esse é um recado muito sério que o Senhor tem para os nossos corações. E eu queria finalizar orando. E eu queria te convidar a se colocar diante do Senhor. Senhor, o Senhor conhece o legado que eu tenho deixado. O Senhor conhece o meu dia a dia. O quanto eventualmente eu tenho estado ausente da minha casa. O quanto não tenho dado limites. O quanto tenho feito acepção. O quanto tenho um exemplo tão ruim que contradiz e desautoriza toda a minha prédica. Vai exatamente em direção contrária do que eu falo. Pai,
Nós estamos diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que aqui viemos em Teu nome, em missão, Senhor, em obediência àquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Que, ó Pai, o Teu Santo Espírito tenha misericórdia de nós, para que esta palavra cale profundamente os nossos corações, Senhor, e alcance guarida no coração de todos nós, ó Pai. Todos somos dependentes de Ti, e sem o Senhor, terrível é o nosso legado, Senhor, horrível é o nosso legado. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que a fé que recebemos um dia, Senhor, possa ser ainda mais amplificada e transmitida aos corações dos nossos filhos e de nossa posteridade. Tem misericórdia de nós, Senhor. É esse legado que garantirá a igreja de amanhã, Senhor. Nós daqui a pouco não estaremos, é o legado que deixaremos, que manterá a Tua agência aberta, o Teu reino ativo aqui na terra, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ensina a gerar legados de acordo com o Teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.